Os horóscopos, não. Ó, Casarini falando da mulher lá do Rio de Janeiro que fez uma pastral dele lá. Não lembro. Que deu um calote na guria. Tá, foi. Bom, eu tava dizendo isso, mas eu não queria falar sobre isso. Eu tava falando. Isso aí, a Gi me interrompeu. Mas eu tava falando para vocês que a gente tava falando até a aula passada, na questão da República, do Alto Império, do período do apogeu, é isso que eu tava falando. Só que lembrar que quando a gente fala do apogeu, obviamente, nós estamos falando do apogeu que vem lá da República, né? Então, República, Império, Alto Império, nessa mesma situação, assim, a gente está vendo um apogeu, né? Claro que o apogeu está aumentando, e no Império chega um determinado momento, até o século III, depois de Cristo, que esse apogeu, então, está ali de boa. Depois vem a crise. Aí, bom, aí essa crise que a gente vai ver agora. Não tem mais slide ali. Então, essa crise acontece a partir do século III até o século V depois de Cristo. Então é 3 depois de Cristo, 5 depois de Cristo. Claro, se a gente for perceber, Roma parou de conquistar terras e parou de conquistar escravos. A gente pensou aqui, o Trajano foi o maior território conquistado por Roma, maior período territorial, assim, melhor. Bom, e no final das contas, depois, todos esses que vêm depois, então, a partir, vamos imaginar que o Trajano ali está por volta dos 110 anos, né, 100 depois de Cristo. Depois desse pessoal aqui, então, 100, 110 é século II ali, 101, vamos lá, século II para frente. A partir do século II, os caras deixaram de conquistar terras. Olha lá, né? Todos esses acabaram não conquistando mais terras. Isso é um problema, porque uma vez que não se conquista terras, também não se conquista escravos. Uma vez que não se conquista escravos, e num sistema escravista é necessário ter escravo, a economia acaba entrando em falência. E aí tu tem 100 anos aí para queimar as gorduras do sucesso, né, dos escravos que já existiam, das terras que já foram conquistadas, né, das questões que tu já estava mantendo. Então, por 100 anos, por um século, então todo o século II é um período que não se há conquistas. Até pode ter uma outra conquistazinha ali e tal, né, mais local, pegar escravos de tal forma que, né, mas no final, de modo geral, não tem mais conquistas territoriais efetivas e mão de obra escrava sendo conquistada. Tá? Então, essa crise do Império Romano acontece, então, no século III, mas é consequência dos últimos anos sem conquistas territoriais, sem conquistas de escravos. Tá? Então, é chamado de período do Baixo Império, ou Dominato. É nesse momento também que os imperadores vão se voltar mais para as estruturas do Oriente. É no Oriente que tem mais riquezas, então é nesse Oriente que vai ter ali uma função maior do governante, e o contato com o Oriente faz com que os imperadores desejem ser deuses dentro do politeísmo romano. Então, era isso que eu queria fazer. Ou seja, no final das contas, a gente fala da crise, a gente fala do direito divino dos imperadores nesse período do Baixo Império, dentro de um politeísmo, onde o imperador quer ser também considerado e cultuado como um deus. Bom, portanto, nós vamos observar como fatores de crise, né, a crise do escravismo, a diminuição do número de conquistas e de escravos, a diminuição do número de soldados romanos pertencentes ali às legiões, aos centuriões romanos, então tudo diminui, né, não é mais atrativo ser soldado romano, não se conquista mais, começa a ter uma falência, começa a ter uma possibilidade de não pagamento de soldos, começa a ter uma não pagamento de não pagamento de terras na aposentadoria, portanto nós começamos a observar uma grande crise. A crise econômica vem por essa situação, né, da manutenção, ou seja, da falta de escravos e a falta de elementos aí agrícolas, produtivos,
né, comerciais. Então, a falta disso vai diminuir a arrecadação dos impostos do Estado, né? Os impostos, aliás, são aumentados, e a única coisa que vai ter aqui uma flechinha para cima de aumento de impostos, aí é horrível isso, mas, né, para arrecadar mais, o Estado vai tentar ainda fazer com que aqueles que pagam impostos paguem ainda mais, né, o que vai causar uma série de situações de revolta. Desvaloriza-se a moeda romana. Nós temos uma inflação aqui também, a inflação é uma coisinha para cima, é ruim isso aqui, quando tem. O cristianismo, no século III, já está sendo cada vez mais propagado, né? Já está nas camadas populares. As camadas populares são aquelas que tomam para si o cristianismo. Então, o cristianismo faz com que nós tenhamos também um colapso nessas estruturas de politeísmo e do direito divino dos imperadores, já que o cristão ele vai cultuar apenas um único Deus, monoteísta, portanto, não vai ser o imperador romano este Deus. E aí ele vai olhar para o imperador e vai dizer, bah, imperador, não é tu, meu Deus. Então não tem essa de tu querer ser cultuado como imperador, como divindade, porque na minha religião isso não há possibilidade. Então, o cristianismo vai entrar em conflito direto contra os interesses do imperador, dos imperadores. Bom, observaremos um ponto muito importante que não poderá ser confundido com feudalismo. Eu digo isso todo santo ano para todas as turmas nas quais eu dou Roma, né? Então, por exemplo, desde o, sei lá, sexto ano, que eu tenho turmas de sexto ano esse ano, eu dou aula também sobre Roma para o primeiro ano do ensino médio, né, e para vocês no cursinho. Então, não confundam colonato com feudalismo, porque é muito fácil pensar no feudalismo, associar o feudalismo à ruralização. E realmente, o feudalismo tem como característica a ruralização. Mas o feudalismo não tem somente uma característica chamada ruralização. Então, o colonato, quando ocorre então o êxodo urbano, aqui nós temos o êxodo urbano, nós temos as pessoas saindo das cidades, indo para o campo, né? Diferente da parte da república que tem o êxodo rural, agora nós temos o êxodo urbano. As pessoas procurarão mais o campo, mas isso não significa que começa o feudalismo aqui. O feudalismo tem toda uma característica essencial, que é o vínculo de fidelidade entre dois nobres, suzeranos e vassalos, portanto, e a entrega de um bem, o bem que é o feudo. Isso não ocorrerá aqui. Então, o feudalismo não é desse período. O feudalismo é caracterizado de um período específico entre os séculos 9, 10 e 11, na parte ocidental da Europa. Mas não tem nada a ver com o século 3, 4, 5. O que nós temos, portanto, é a ruralização. É a ruralização que vem com o colonato. O que é o colonato? O colonato é um novo personagem. O colono é um novo personagem aqui. Esse cara aqui é um ex-plebeu. Esse cara aqui também é um ex-escravo. Ah, mas tu disse que não tinha escravo. Não, eu disse que os escravos estão diminuindo. Eu não estou dizendo que ele desapareceu total. A mão de obra escrava existe. Existe, mas está em decadência. Porque não se tem mais. E aqueles caras que são escravos, passa uma geração, passou outra geração, o número de escravos mortos é muito maior do que o número de escravos que nasceram escravos. Portanto, é bem provável que nós tenhamos uma diminuição, obviamente temos, uma diminuição efetiva nas próximas gerações. Nesses passados, aí já te passo a palavra, mas passados esses próximo século, por exemplo, vamos imaginar que um século tem ali 3, 4 gerações, perfeito? Então, de 25 anos para escravo, para a idade de escravo, acho que umas 4 gerações, portanto, nós vamos começar a ver cada vez mais, né, mortes comparados aos nascimentos. Nascem um número muito menor de escravos com relação a isso do que morrem escravos, morrem muito mais, nascem muito menos. E a partir daí nós temos uma diminuição do número de escravos. Aqueles escravos que ainda existem são caros, porque a mão de obra escrava passa a ser valorizada, porque tem menos escravo. Né? Mas no final das contas a gente vai observar que manter esse escravo também se torna difícil. Manter esse escravo passa a ser difícil, então o patrício vai preferir torná-lo colono do que mantê-lo como escravo.
Fala, Darzé. Professor, com esses escravos diminuindo, em algum momento a gente chega a um modo de produção asiático e não escravista pela diminuição absurda de escravos? Boa, boa, boa. Nós vamos, Darzé, ter no próximo período, portanto, no período da Idade Média, nós vamos observar que não existirá mais essa mão de obra escrava tão efetiva. Existirá a escravidão, né, nesse começo da Idade Média. Claro que vai existir, mas observaremos na parte ocidental, né, o retorno à servidão. Sim, o retorno à servidão. Isso se demonstra muito claro quando o período, o feudalismo se estabelece. Quando o feudalismo se estabelece, voltamos a observar o servo. E aí o servo é dentro desse panorama de servidão. Né? Então, é o cara que está ligado ao campo, é o cara que está ligado a preso à terra, né, nesse sentido, é o cara que, no final das contas, trabalha para sustentar as demais camadas sociais, né? Então, claro, então nós vamos observar não o modo de produção asiático propriamente dito, porque os personagens são outros. Mas daí, de acordo com o Marx, dessa visão de organização de lutas de classes, de lutas, né, de classes sociais, a gente vai ver o modo de produção servil, ligado à Idade Média. Né, ligado à Idade Média, a parte ocidental. Óbvio, se tu for para o Império Bizantino, tu vai encontrar a escravidão. Né, a mão de obra escrava sendo fundamental. Tá? Continuidade deste espaço, desse período de Roma. Porque o Império Bizantino é uma continuidade de Roma. Mas na parte da Idade Média, daí no final das contas, ocidental, partimos para o modo de produção servil. Tá? Não volta para o asiático, vai para o servil. Essa é a roda que, de acordo com Marx, se estabelece. Perfeito, Darzé. Fala. Campo. Na Terra. Então, aí tá. Não, aí, não. Boa. Então, se a gente tinha lá um plebeu que era dono de terra e teve que abandonar sua terra porque não pagou os impostos e foi para a cidade, aí nós temos o êxodo rural. Aqui, nós vamos observar esse plebeu observando a terra do patrício e observando que existe uma terra que não está sendo produzida porque a mão de obra que a produzia começou a entrar em decadência. Então, se observássemos no Alto Império o campo do patrício estava cheio de escravo. Com a ausência desses escravos, porque morreram muitos escravos, o plebeu da cidade começa a migrar para o campo para pegar o lugar de trabalho desse escravo que morreu. Mas ele, óbvio, não vai ser dono de terra. Ele vai ser trabalhador para o patrício. Então, nas terras, por isso o colonato é a prestação de serviços, né, nessa terra do patrício, no latifúndio do patrício. Então, o patrício tem um pedaço de terra e a partir de agora, esse pedaço de terra vai ser dividido em lotes. Por isso que eu digo, não confundam com feudalismo, tá? Aí tu vai dizer, tá, mas é muito parecido. E eu vou dizer, tá, mais ou menos. Mas lotes. Podia ter feito maior isso aqui, né? Vamos pensar aqui, ó. Lotes. Beleza? Terra do Patrício, lotes. 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 Cada ex-plebeu colono agora receberá um lote. Esse lote, toda essa terra aqui é do Patrício. Patrício. Só que o Patrício vai dizer o seguinte: eu não tenho dinheiro para te pagar. Porque não tenho nem moeda. Não estou trabalhando mais com moeda. Desvalorizou tanto a moeda que eu não tenho mais moeda. Não tenho por que ter moeda. Então, eu te protejo, eu te deixo trabalhar na minha terra, mas, em compensação, tu vai produzir e uma parte dessa produção tu vai destinar a mim. Então, se tu tiveres moeda, tu me paga moeda. Se tu tiver produtos agrícolas, tu me paga produto agrícola. Então, a partir de agora, esse colono vai trabalhar na terra do patrício e vai pagar ao patrício em produto. Porque a moeda
praticamente deixa de existir no Ocidente. Tá? Praticamente. A moeda se concentra mais, a moeda eu estou dizendo fisicamente falando, né? As moedas que não são mais feitas, elas vão se concentrar mais na parte oriental do Império, que é a parte mais rica. No Ocidente, nós entramos numa decadência profunda, de tal forma que nós não vamos observar mais comércio com moeda, comércio monetário. A gente vai ver um comércio de trocas. Então, e a cidade de Roma? Pô, a cidade de Roma é uma cidade importantíssima. Só que com cada vez menos população, porque essa população vai para o campo. Então, a cidade de Roma começa a entrar também em decadência e diminui a sua importância. As cidades, de modo geral, diminuem a sua importância. Óbvio que cidades não desaparecem, óbvio que o comércio não desaparece. Mas esse comércio, a partir agora, do século 3, 4, 5, entra em grande decadência. As áreas rurais se autossustentam, portanto. E esse trabalhador plebeu, ou esse ex-escravo, que é transformado em colono, deve trabalhar na terra para poder dar uma parte, na terra do patrício, para dar uma parte ao patrício. Isso é colonato. Um vínculo muito forte com o campo, um vínculo, né, muito forte com a agricultura. Mas, lembrando, esse patrício tem a terra. É óbvio que, com a entrada dos germânicos, que é a outra parte aqui do item, a entrada da penetração dos germânicos, as coisas vão entrar, vão piorar para esses patrícios. Porque muitos patrícios podem até ficar com uma parte das terras, mas as outras terras, outros patrícios vão perder essas terras para os germânicos. Uma vez que os germânicos atacam e tomam conta de uma determinada área no Ocidente, esses germânicos passam a dominar as áreas todas e vincular-se a essas áreas. Então, os patrícios, a partir de então, ou se misturam com os líderes germânicos, ou com os germânicos em si, para se manter, né, vinculados a essas terras, ou eles vão perder, vão cair fora dessas terras. Então, muitas das terras passarão para as mãos dos germânicos. Perfeito? Então, enquanto nós temos toda essa crise ocorrendo, estão chegando lá os germânicos. Ou seja, os germânicos também não causam a crise romana. A crise romana é uma crise interna. E a partir daí, aproveitam-se aqueles que chegam nas fronteiras e ficam de olho. Olha, quem sabe a gente ataca uma cidade, rouba, sai fora. Ataca outra cidade, rouba, sai fora. E aí esses ataques vão chamando atenção. Vão chamando atenção até que os líderes romanos vão pensar, pô, quem sabe a gente não pega esses bárbaros para servir como exército romano. Beleza? Então, antes de falar desse ciclo aqui, vamos imaginar que aqui estejam as fronteiras do Império. Aqui é o Império Romano e aqui é as áreas fora do Império Romano. Então, esses bárbaros estão chegando. Bárbaros, povos germânicos, tá? Esses povos germânicos estão chegando e ficando perto das fronteiras. Uma vez que eles atacam uma cidade, voltam, atacam uma cidade, voltam, beleza. Os romanos entram em alerta. E aí vão chegar para esses bárbaros e vão negociar. Olha, quem sabe vocês assumem uma posição de aliados aos romanos. Vocês tomam conta dessas terras, ó, não atacam ninguém, mas vocês tomam conta dessas terras e não deixam outros bárbaros atacarem. Inclusive, olha só, nós temos armas. Vocês podem pegar essas armas dos próprios romanos. A gente entrega para vocês algumas armas para vocês serem povos federados. Povos federados, povos aliados aos romanos. Então, assim, nós vamos observando povos aliados se organizando nas fronteiras para não permitir o avanço de outros povos germânicos. Porque povos germânicos, aí entra a questão da outra matéria que eu vou falar com vocês hoje, povos germânicos são povos, vários povos que têm, às vezes têm a mesma cultura, né, a mesma cultura, os mesmos deuses, a mesma dialeto, a mesma língua, quer dizer, a mesma língua, né, dialetos diferentes um pouco, mas se entendem por serem germânicos, por virem na mesma região, mas são vários povos, que também têm as suas diferenças. Por mais que tenham algumas semelhanças, tem suas diferenças. E aí, por serem vários povos, eles começam a pressionar esses povos das fronteiras, esses povos, os primeiros federados. Inclusive, os imperadores aqui vão utilizar bárbaros como guardas pessoais. Então, esses bárbaros já estão se fazendo presente dentro da sociedade romana em alguns momentos, né? Até que a pressão é tanta, a pressão é tanta, que esses povos vão invadir.
no Império Romano. E aí já é. Aí o Império não consegue mais segurar. Não consegue mais, digamos, pela pressão, não consegue mais segurar nada. Tá? É óbvio que, antes de observar tudo isso, existirá uma outra parte do Império. Nós estamos falando aqui do Ocidente, nós estamos falando do Oriente. Esse Oriente continua sendo íntegro, continua sendo, digamos, territorialmente, no caso, inteiro ali, né, no final das contas, essa parte oriental. Então, os bárbaros atacam o Ocidente e dividem o Ocidente inteiro, tá? Mas, então, falando agora desse slide, nós temos praticamente um ciclo a partir do século III. A diminuição do número de escravos fazem com que nós tenhamos uma diminuição das riquezas. Essa diminuição das riquezas determinam o êxodo urbano, beleza? Então, esse êxodo urbano faz com que impostos não sejam pagos nas cidades, nem no campo, porque falta dinheiro, então desvaloriza a moeda, aumenta a inflação, obviamente. Nós temos a diminuição das pessoas nas cidades, nós temos diminuição da arrecadação dos impostos, diminuição, desvalorização da moeda. O comércio, então, é um problema, as cidades são problemas. Então, diminui aqui a importância das cidades, diminui a importância do comércio, diminui a estrutura da moeda, desvaloriza e diminui a circulação de moeda. Essas moedas vão todas elas, praticamente todas elas, vão parar no Oriente. Oriente, tá? Oriente. Diminui o número de possibilidades de pagar funcionários, diminui as obras públicas. Obras públicas também, e aqueles que são contratados para fazer essas obras públicas. Então, os funcionários não vão ter salário, vão ser diminuídos. Ou seja, diminui o número de soldados nas fronteiras, diminui a proteção. Uma vez que não tem mais proteção, ocorrem também as invasões. E aí diminui as conquistas territoriais. Uma vez que diminui as conquistas territoriais, diminui o número de escravos. Então aqui está, né, no caso, esse ciclo que a gente pode observar, que começa a partir do século III e permanece até o século V, quando Roma, a parte ocidental, cai para os germânicos, em 476. Beleza? Muito bem. Óbvio que existem tentativas... fala, Pedro. Não, mas qual que é o interesse dos bárbaros em invadir o que era o Império Romano? Tipo, eles querem pilhar ou querem terra? Primeiro, começa com uma simples pilhagem. Né? Começa com pilhagens, posteriormente eles veem facilidades para até permanecerem nesses espaços, e aí eles vão utilizar de um exemplo, digamos, de um exemplo muito importante nessa época, né? Que era o próprio exército, o próprio Império Romano. O Império Romano passa a ser um exemplo para esses germânicos que não tinham uma organização estatal, observam o Estado romano, observam o Império Romano e pensam, pô, olha só que legal, eles têm toda uma conquista, uma organização, então quem sabe a gente não pode fazer isso também. Né? E aí vão atacar o Império Romano, vão dominar certos territórios e se estabelecem como um reino. Né? Esse reino é uma mistura de elementos romanos com elementos germânicos. Perfeito? E surge, a partir daí, então, uma nova estrutura, que é a Idade Média. Né? E que, no final das contas, acaba se estabelecendo ali, voltado também para o feudalismo. O feudalismo é uma mistura de elementos germânicos com elementos romanos. Então, inicialmente, eles estão ali para pilhar. E quanto mais, ou melhor, quanto mais importante, maior for a cidade que eles querem pilhar, melhor, porque mais riquezas tem. Então, no final das contas, a pilhagem é uma aventura ali para esses caras que querem saquear, e querem metais, e querem melhorar a sua, digamos, matéria-prima, ou para fazer armas, né, e tal, querem comida, querem... Mas num determinado momento eles vão se sentir fortes o suficiente para organizar um reino. Para organizar um reino. E assim vão fazer. Utilizando como base toda a verificação, todos os elementos propriamente dos próprios romanos. Tá? Matheus.
Prof, eu queria perguntar, entre a queda do Império Romano do Ocidente e o feudalismo, o início do feudalismo, nesse Uhum, período da Idade Média, né? sim. Qual era o modo de produção? Não era nem servil, nem escravista, ou era servil também? Não, Era diferente, né? vai ser um pouco diferente, vai ser inicialmente uma transição, né? Ah, Vai tá. ser uma transição. Como eu disse, tem escravos, nós vamos observar esses povos germânicos constituindo a escravidão, perfeito, mas não vai ser o elemento principal de mão de obra deles. Existirá essa mão de obra escrava, digamos, mas não é o elemento primordial, não é o que garante a sua produção. A gente vai ver essa questão digamos, do colono, né, o cara que é preso à terra ainda, digamos, e cada vez mais as terras sendo colocadas em torno de nobres germânicos aí, né? Então, a mão de obra que se organiza é a mão de obra mais ou menos uma servidão também, né? Então é nesse sentido. Tem mão de obra escrava, mas tem a servidão, já, porque não deixa de existir a servidão, porque o colono, e eu vou falar com vocês a partir de agora, o próprio Constantino determina que este colono seja preso à terra. Preso à terra. Uma vez que o colono é preso à terra, ele não pode sair, ele tem que produzir. E a produção aqui é essencial, principalmente se essa produção tem excedentes, para que seja colocado à disposição do Estado, à venda para o Estado, e o Estado consiga, né, garantir um pouco a mais de produção. Ou seja, o colono preso à terra determinaria uma produção cada vez maior. Perfeito? Então, esse colono não pode sair da terra do patrício, ou terra, né, nesse caso do patrício ainda no Império Romano. Tá? Então é uma mescla, é uma transição para o modo de produção servil que vem na sequência do século IX. Tá? Então todo esse período entre o século V até o século IX é um grande período de transição, mas é um período de transição. Tá, obrigado. Tá? Pedro, tranquilo, Pedro? Fonseca? Pode, valeu. Beleza. Bom, então existem imperadores que tentam fazer com que ocorram medidas para salvar o império, né, dessa crise. Então nós temos o Diocleciano, que eu trago, fazendo com que os preços sejam tabelados, é o edito máximo, o edito de preço máximo, né, nesse sentido. E esse preço máximo, isso era determinado justamente porque a inflação era alta e a quantidade de alimentos era menor, então no final das contas determina-se a lei do máximo, o edito máximo. Outro ponto do Diocleciano é a criação da tetrarquia. Ele pega o Império Romano, e aqui não tem divisão ainda, é o Império Romano único, perfeito? Esses caras são todos governantes de todo o Império Romano. Por mais que a gente saiba posteriormente que tem essa divisão, aqui não existe essa divisão ainda. Então, ele pega aquele grande Império Romano e divide em 4 partes. Beleza? 4 partes. E essas 4 partes cada um é entregue a um general e a um, digamos, a um subgeneral ali, um braço direito do general. Enquanto isso, existe o imperador. Esse imperador existe, mas ele entrega partes ali do império sob coordenação para ver se, dividindo, isso melhoraria a administração e recuperaria as áreas. Essa questão, né? Dividir para melhorar a administração. Não funciona. A crise continua. E até conseguir tirar desses generais o poder e reorganizar isso nas mãos do imperador, isso leva um tempo. O Constantino vai ser o cara que conseguirá, claro, não é o próximo da lista de imperadores, mas o Constantino que vai conseguir concentrar novamente o poder nas suas mãos, de fato, tirando lá os resquícios desses poderes aos generais. Então, Constantino tem o Edito de Milão, que dá liberdade de culto aos cristãos, em 313, tá? Constantino, que já começa o seu governo estabelecendo o Edito de Milão, 313. E ainda o Constantino estabelece uma segunda capital para o império. Então, nós temos aqui o império, aquele grande império, tendo 2 capitais, Roma e Constantinopla. Constantinopla fundada sobre a cidade de Bizâncio, uma cidade grega,
né, e importante dentro de uma estrutura de localização, estratégica localização. Então, Bizâncio, Constantinopla e Roma. Perfeito? Óbvio que essa parte, como eu falei, essa parte oriental do império é mais rica, então é mais interessante ali para o imperador ficar mais voltado para a parte oriental. E a partir desse comércio que ainda flui, dessas moedas que ainda circulam dentro do Oriente, é possível tentar recuperar o império. Tanto é que a cidade de Constantinopla é construída de tal modo que tem toda uma versão romana da cidade. No final, o que eu quero dizer é vai ter uma série de elementos de fortificações e ainda de embelezamentos internos, né? Aquedutos levando a água, assim, ó, centenas de quilômetros até a cidade, porque é uma cidade que acaba não tendo grandes possibilidades de água doce, e a partir daí tem que levar a água do aqueduto, né? E os caras constroem para abastecer a cidade um aqueduto de, sei lá, 200 quilômetros. É um negócio impressionante, assim, para quem está em crise, essas obras são enormes, assim, enormes, tá? Bom, então liberdade de culto aos cristãos tem um motivo aqui também, tá? Liberdade de culto aos cristãos determinará a possibilidade de organizações de igrejas cristãs nas cidades. E elementos de criações de igrejas cristãs, isso gera impostos. Então, também é uma referência econômica da liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos deixam de ser perseguidos aqui. Deixam de ser perseguidos. Beleza? Beleza. Após, então, alguns anos, entra o Teodósio. O Teodósio também tem duas ações. O Edito de Tessalônica, que oficializa o cristianismo. E esse Edito de Tessalônica acontece ali por volta de 390. Não é à toa que as Olimpíadas cessam em 393, não pode mais ter Olimpíadas, porque é culto pagão, não se deve mais, não deve mais existir esse culto ao paganismo, né, aos deuses gregos e romanos, nesse sentido, das Olimpíadas. E em 395, com a morte do Teodósio, ele deixa estabelecido o seu, digamos, as suas vontades, que a sua vontade seria a divisão do Império Romano em duas partes. As duas partes, então, né, a parte ocidental e a parte oriental, teria cada uma a sua capital e seria entregue a cada um dos seus filhos. Então, nós temos aqui o Arcádio e o Honório tomando conta de ambas as partes. Tá? Muito bem. Então, Edito de Tessalônica, oficializando o cristianismo, o próprio Teodósio se converte ao cristianismo, e em 395 nós temos, então, a divisão do Império em duas partes. Sora, Oi. na apostila que tu deu pra gente, tá dizendo que o Diocleciano, ele dividiu em duas, cada dupla governaria uma metade, ocidental e oriental. Então, foi o Teodósio que dividiu em ocidental e oriental? Na apostila tá o Diocleciano? Não. Sim, ele então tá escrito, errado. cada dupla governaria as metades ocidental e oriental do Império Romano. Então tá errado. Tá. Cada dupla. Só tenho que dar uma olhada depois ali. Prof, não é que cada dupla, por exemplo, 2 generais do Ocidente e 2 do Oriente? Só a divisão mesmo, não que seja o Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas só... Mas se for o Diocleciano, a gente está falando não da divisão do Império, a gente está falando da tetrarquia daí. Não, Aí você tá falando aí? Eu não sei, eu tenho que dar uma olhada, eu não estou com a apostila aberta. Tá. Eu não estou com a apostila aberta. Eu estou abrindo ela aqui. Estou tentando abrir ela. Página 20. 20, tá. Já tento acessar aqui. Aqui. Diocleciano. Entre 4 generais, 2 Augusto e 2 César. Não, então menininha, falando da tetrarquia. Tá falando aqui da tetrarquia, tá? Então aqui, ó, criou então a tetrarquia, dividindo o império entre 4 generais, 2 Augustos e 2 Césares. Cada dupla governaria
as metades oriental e oriental. Então, daí cada dupla. Então, seria um Augusto e um César num determinado local e um Augusto e um César num outro local. Então, seriam 4 partes, praticamente, tá? Nesse sentido. É isso aí, beleza? Aí, no período do Teodósio, aí sim, o Edito de Tessalônia e, em 395, a divisão em 2 partes somente, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, tá? Isso está dentro do... Está igual estabelecido ali no slide, tá? E aí, aqui, em 476, os Érulos invadiram Roma e depuseram seu último imperador, o Rômulo Augusto, decretando o fim do Império Romano do Ocidente. Tá? Então, essa parte atacada aqui, e no final das contas, aqui nós temos as divisões. Então, tem os suevos, tem os visigodos, aí depois entramos os francos, os ostrogodos, os vândalos, né, que pegam o final do norte da África, e aí nós temos a divisão, a invasão dos germânicos nessa parte ocidental, acabando com o Império Romano do Ocidente. Ou seja, o Império Romano do Ocidente, ele vai ter uma duração de vida aí de mais ou menos 81 anos, né, que é de 395 até 476. É mais ou menos isso, 81 anos. Em compensação, a parte oriental vai ser também ali naquele mesmo 395, construída, e termina em 1453. Perfeito? Então, nós temos aqui mais de 1000 anos, né? 1000 e algumas coisas. Então, mais de 1000 anos. Eu errei. Mais de 1000 anos. Beleza, tranquilo. Tá? Então, nesses intervalos aqui, a gente pode perceber questões importantes. Tá? É uma vida muito pequena desse Império Ocidental, porque nós temos as pressões em uma fraqueza maior desse Ocidente. Uma vida muito maior na parte oriental, principalmente porque a cidade de Constantinopla é uma cidade fortalecida, é uma cidade, no caso, que é murada de tal modo que não permite as invasões bárbaras, as invasões germânicas. Por mais que os germânicos tentem invadir Constantinopla, a cidade não se rende, a cidade não digamos, não é invadida, não tem como invadir a cidade naquele momento. Tem grandes fortificações, tem grandes muros, um fosso, né? É muito bem estruturada a cidade de Constantinopla. Então, Constantinopla dá a orientação para o Império Romano do Oriente, enquanto que Roma é invadida diversas vezes por diversos povos. Os visigodos invadem, os ostrogodos invadem, os hunos invadem. Então, e é aquilo, a gente observa que os Érulos invadem, não é à toa que o Odoacro, né, no final das contas, acaba se tornando rei de Roma, mas invadir Roma é algo, digamos, que muitos povos querem ter essa experiência, querem ter, digamos, querem saquear a cidade, querem obter as riquezas. E outra cidade, como você sabe, então, reúne mais pessoas, mais riquezas também. Então, tu vai invadindo casa por casa ali, tu vai fazendo a festa. Né? Tu vai invadindo as igrejas, vai invadindo tudo que tu pode, vai roubando o que tu consegue. Então, é interessante porque os próprios francos, os próprios germânicos, nesse sentido, os próprios guerreiros germânicos, na medida que eles roubam, eles pegam também para si as coisas. Não necessariamente vai ser dividido entre, vamos roubar tudo e vamos dividir entre todos. Não. Vamos roubar e o que eu conseguir levar é meu também, sabe? Então é interessante que, digamos, a devastação dessas cidades acabam ocorrendo. Os vândalos, por onde passam, causam tumulto também. Bom, não é à toa que recebe esse nome. E aí por diante. Muito bom. Outro detalhe antes de passar para o outro slide. Em 395, ambos os impérios fundados são cristãos. Então, guardem essa informação. Existe a divisão do império, mas no momento anterior,
todo o império é cristão. Todo. Uma vez que os germânicos, eu te passo a palavra já, Fonseca, uma vez que os germânicos invadem a parte ocidental, eles vão se deparar com uma igreja cristã que utiliza do Império Romano como base fundamental do seu, digamos, da sua criação. A igreja cristã também surge dentro do Império e utilizando como base o Império. A igreja cristã é uma igreja que pretende ser universal, assim como o Império Romano queria se tornar universal, queria pegar tudo que podia, né, transformar o mundo inteiro em Império Romano. A igreja cristã tem desse elemento, não só uma organização hierárquica como o Império, a igreja cristã, né, mas também uma proposta universal. Beleza? Então, no final das contas, essa grande crise determinou liberdades iniciais aos cristãos. Deixam de se perseguir os cristãos. Depois, o próprio imperador passa a ser um cristão. Alguns imperadores se conectam de tal forma com o cristianismo que muda esse panorama. E agora eu vou falar sobre o cristianismo, menininho Oliden, porque a gente tem que entender que a maioria da população do Império Romano, no século V, é cristã. Porque como a religião cristã, ela acessa escravos, ex-escravos e pessoas mais comuns, mais populares, nós vamos observar que se espalha rapidamente pelo Império Romano. Então, a igreja cristã, a partir do século 3, 4, 5, cresce. E de tal forma que os imperadores romanos vão observar na população romana também uma base do seu, digamos, uma proximidade, né, com relação à igreja. Então, a igreja passará a ser um elemento comum do imperador e da população geral. Por isso que existe essa mudança. De perseguidos, obviamente, passam a ser a maioria da população e, no final das contas, passa a ser a religião oficial do Império. Muito bom. Bom comentário. Então, cristianismo. Claro, vamos imaginar, dentro da religiosidade, o Império Romano era politeísta, influência grega. E o cristianismo surge na Palestina, que foi uma região conquistada por volta de 40 a.C. Aí acontece a diáspora hebraica, né, os hebreus são expulsos desse território, se dispersam pelo mundo conhecido. Começa como uma pequena seita, recebe cada vez mais fiéis, determina e divulga que a salvação está após a morte, ou seja, tu pode sofrer nesse mundo, mas não é nesse mundo que tu deve se preocupar tanto. Nós temos um outro lugar, o paraíso, é lá que tu vai passar a eternidade. Então, é aquilo. Uma vez que tu vai para o paraíso, porque tu é humilde, tá? Digamos, não só difundindo, mas praticando os ideais do cristianismo, né? Tu vai conseguir obter a salvação, certamente. É mais fácil, então, um cara mais popular, mais humilde, conquistar o paraíso do que um rico, nesse sentido. Bom, isso atrai os populares, isso faz com que a população realmente vá atrás do cristianismo. Por mais que eles sejam perseguidos inicialmente, aí nós temos os mártires cristãos são aqueles que morreram em nome da religião, né, que foram jogados aos leões, são aqueles que consolidaram, talvez, né, essa estrutura de divulgação. Bom, então, salvações após a morte, onde todos são iguais frente a Deus. Todos são iguais. Então, é um sistema hierárquico, e aí, como eu coloquei para vocês, universal. Pretende ser universal.
E pior não, né? Mas nós vamos observar, sim, que esse cristianismo consegue não só sobreviver, mas se tornar a religião principal de muitos povos germânicos. Muitos povos germânicos, começando pelos francos, se converterá ao cristianismo. Fala, Fonseca. Professor, você me lembra aí como é que era a sucessão dos imperadores? Tá. No Alto Império, a gente não tem sucessões por sangue. A gente tem uma sucessão política, digamos, é um filho político, mas não é um filho sanguíneo, consanguíneo. Tá? Então a gente tem ali o cara se aproximando de alguém que tem possibilidades para assumir pós-morte desse imperador. É um cara que vive praticamente junto com o imperador, para aprender através das experiências, né, de contato ali e tal, e está se preparando para assumir o cargo de imperador no futuro. Tá? A partir disso, vai ter um ou outro caso ali de sangue mesmo. Tá? Também continua tendo assim praticamente no Baixo Império. No Baixo Império também continuará sendo assim. Não é um filho legítimo, é um filho político. Tá? E aqui tem um videozinho que eu não sei se vale a pena. Eu já vejo. Eu vou passar para vocês. Pera aí. Só deixa eu largar meu áudio para vocês aí. O comércio prospera, mas também o fluxo de ideias. Ideias que transformarão o Império Romano e o futuro da humanidade. Não foi legal o vídeo. Não, precisaria ter aquele vídeo ali. Muito bem. Pois é. Mas então, é a partir dessas estradas, dessas questões, que as ideias são transmitidas, são levadas de um lugar para o outro. Muito bom, muito bom. Tá? Mariana tá com o olhinho pequenininho ali. Mas vamos lá, Mariana, aguenta aí. Né? Questões. Vamos lá. 2 segundos para cada questão. Agora eu estava vendo aqui, o meu computador apareceu umas mensagens do nada. Aí a situação do Paulo Gustavo, que ela é irreversível, diz os médicos. Que horrível, né? Ah, que horrível. O cara tava fazendo sucesso aí. Todo mundo abrindo o chat, digitando a resposta. E quando eu disser. Vou contar até 13 e a gente diz, a gente coloca no negócio, tá? Foi? Calma. Pensei que alguém ia apertar ainda. Calma. 1, 2 e 3. Ó, muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiz antes, né? Mas não dá, mas eu vi que não copiaram. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, letra D. Opa, aqui, D, tá certinho. Perfeito? Muito bom. Alguma dúvida? Acho que não, né? Todo mundo botou D? Ninguém botou outra letra? Muito bom. Aqui, rapidamente também.
Minha câmera nem tá ligada mais. O que houve? Fica me chamando. Tá ouvindo coisa, gurizinho? Vamos lá? Pode ser? 1, 2 e... Foi! Tô bem, sempre é D. Pior que as últimas, acho que as últimas eu sempre D, né? Tá, também então D, muito bom, muito bom. Tá, mas só para deixar claro aqui um detalhe. Aqui não confundir República com Império, perfeito, na anterior. E agora essa de Alagoas aqui, quando a gente fala do Otávio Augusto, é o cara que tá no apogeu do Império, é o primeiro cara ali grandão, né? Onde Roma tá muito bem. Tá muito bem, ó, política do pão e circo, espetáculos e aí por diante. Muito bom. Tá? Muito bem. E aí, de modo geral, é isso aí. Muito bom. Começo já. Aqui. Começo de imediato, então, a falar sobre Idade Média. Perfeito. O que vocês fazem de tarde? Vocês chegam a dormir? Não. 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 Você tem outra aula? Tem alguma aula? Tem. É pesado, né? Eu sei. Eu não passei por isso. Não tô brincando. Eu queria ser jogador de futebol, né? Eu não queria estudar. Aí eu fazia o mínimo. Pois é. Mas tá gravando isso, né? Que droga. Meu, tu se perde no personagem, né? Eu juro pra ti que eu queria ser jogador de futebol, meu. Eu não queria, sei lá. Jogar gauchão sub-18 pelo Aimoré. Não, podia ser, meu. Eu ia estar tranquilo. Se eu estivesse ganhando uma graninha boa ali, sustentar, tá tudo certo. O problema é que eu nem consegui, nem o Aimoré. Penso. Nem o Aimoré me quis. Não, mas assim, eu também não fui muito pra frente. Eu tentei lá no Inter do Crime, fiz um monte de peneira lá e tal, não deu certo. Mas eu também podia ter tentado Juventude, se eu quisesse realmente. Né? O problema... Para com isso, Pet, tá louco? Cara, não, eu tenho fãs reais, velho. Eu tenho fãs reais, cara. Você tem fã, certo. A Fet é uma. E aí, no final das contas, é aquilo. Até poderia ser, não sei se poderia, mas eu acabei não fazendo também. Ter tentado a mais, assim, né? Fazer algum outro tipo de ação. Sei lá. Mas não, era só Inter e Grêmio ali, daí não deu certo. Aí meu pai disse: não vai ser o Pelé, vai estudar. Então tá. Mas aí eu não consegui nem ser o Pelé, nem ser muito estudioso. Mas aí depois, aí o cara entra, aí o cara vai pro cursinho. Cursinho é um saco. Aí é o período, eu acho que achei esse o período pior da minha vida. Mas daí era aquilo, né? Você tem que estudar um pouco, pelo menos. Pô, que motivação pra nós, hein? Bah. Eu sei. Eu ia falar isso. Vida... Valeu, senhor, tamo junto. Valeu, senhor, vou desistir aqui, valeu. Mas a questão mas olha só, vocês não estão entendendo. Eu fiz cursinho, porque eu não me dediquei na escola. E aí fiz cursinho. E foi o pior momento, então, porque eu tinha que começar ali a estudar um pouco. E eu não tinha aprendido a estudar na escola. E aí eu tive que aprender na marra. Porque eu fui aprender a estudar de fato, na faculdade. Aí, uma vez que eu decidi fazer história, aí minha vida mudou. Fez o que antes? Aí minha vida mudou. Porque daí eu comecei a me dedicar no cursinho, porque eu sabia o que eu queria. Então eu fiz, sem brincadeira, uns 4 anos de cursinho. Que isso, cara? Pois é. Por isso que foi um saco, assim, porque eu tava perdido da vida. Perdido na vida porque eu não tava nem mais querendo jogar futebol e eu não sabia o que ia fazer. Tanto é que eu comecei a fazer faculdade para engenharia. Faculdade vestibular para engenharia. Eu fiz engenharia mecânica, fiz engenharia elétrica. Eu tava todo perdido, tá vendo? Todo perdido. E imagina, eu era um 0 na matemática. Queria engenharia. Eu tava todo perdido. Aí eu comecei a fazer umas leituras e tal, história.
é história. Eu quero isso. Daí eu comecei a estudar. Mas daí já era novembro. Não tô brincando. Não, brincando. Mas aí eu queria história. Aí eu queria história, meu. E aí eu comecei a me dedicar. Aí eu fazia cursinho, né, de boa ali, interessado. Pá. Porque eu fazia cursinho só pra fazer. Fazia porque tinha que fazer. Fazer alguma coisa, não podia deixar de estudar. Né? E aí o cursinho passava a ser só um momento. Vocês não, vocês estão no terceiro ano. E se vocês têm aí na cabeça o que vocês vão fazer, aqueles que estão perdidos, vão atrás de buscar uma resposta para a vida. Então é aquilo, sabe o que tu vai fazer? Fazer direito. Tenho certeza que eu vou fazer direito, porque abre um monte de campo lá na frente, porque eu vou ser desembargador, eu vou ser sei lá o quê, eu vou ser assessor de político. Não sei. Então, mas se tu tem essa ideia, beleza. Aí já é um motivo para tu estudares e fazer a sua faculdade, onde quer que seja, e muito bem feita. Porque uma coisa, eu tinha na cabeça, porque a minha família toda é meio perturbada, mas obrigado. Minha família toda dizia, eu tenho que fazer URGS, minha mãe dizia, não tem dinheiro para pagar PUC, e aí eu só fui passar na PUC. Aí uma vez que eu já tinha feito um monte de tempo lá no cursinho, e aí eu não queria fazer cursinho, aí eu passei na PUC, e a mãe falou, vai fazer PUC. E aí eu fui pra PUC, mas fui pra PUC, e olha só o que aconteceu, eu conheci a Bianca, tá vendo? Então pode Gênio, tá craque. Tá gravado, tá gravado. Não, Gênio. Tá vendo? Ó, depois vocês mostram pra ela. Não, mas então, era pra entrar na PUC, era pra conhecer a Bianca, entendeu? Depois eu tava estudando de boa, muito, muito focado na história. Na PUC. História, PUC. Não que a faculdade, é muito boa a faculdade, mas eu não queria PUC, eu queria URGS. E aí eu estudei, e aí abri umas vagas na URGS e eu fui pra URGS. Eu consegui passar na URGS. Então era aquilo, é uma motivação a mais também. Então, ó, fui pra URGS. Então é aquilo, sempre seguindo o teu objetivo. Não vou dizer que sonho, porque faculdade para vocês não pode ser sonho. Para vocês é uma realidade, certo? Um sonho é ter, sei lá, um jatinho. Sei lá, algo muito maior, né? Faculdade é uma coisa que vocês vão fazer, certo? Ou pelo menos a grande maioria de vocês vão fazer. Pode ser que alguns tranquem no meio do caminho ali e tal, mas vocês vão fazer, perfeito? Mas sonho é uma coisa muito mais grandiosa, assim, que muitas vezes é inalcançável, mas aí é o sonho. Beleza? Muito bom. Pode ser? Pode, né? Não sei se eu tô certo, se tá errado, não sei se eu motivo. Isso ele teve que contar toda essa história porque ele fez a cagada de falar que cursinho foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Tá não, eu falei o momento, não é o cursinho, é o momento da minha vida. Entendeu? É nesse sentido. Por quê? Porque eu tava perdido. Aí tá. Vocês precisam, mas volta ali a fita. Então, vocês precisam, então, no final das contas, se acertar aí com vocês. Vocês vão ter que pensar ali, ó, não, eu vou estudar porque eu quero tal coisa, e chegando nessa tal coisa, então aí, né? Aí tudo melhora, porque daí tu vai se dedicar simplesmente a que tu vai querer ali, por exemplo, vai fazer a faculdade de administração para, sei lá, cuidar da fazenda do pai, da mãe. Então, sei lá, imagina rir. Não, mas a administração, sei lá, eu não sei o que vocês querem fazer, porque até nunca perguntei isso para vocês, até um dia eu pergunto. Mas é isso, é para ter foco. E aí, tendo foco, tudo se endireita, porque daí tu vai buscar o teu objetivo. E isso é importante. Quando eu tive foco, eu busquei o objetivo. Perfeito? Então é esse o recado. O recado não é por sim, momento, né? Mas é foco. Então vocês precisam ter foco. Vocês estão tendo foco, porque vocês estão aqui, ó, de noite, ó, 9h17 da noite, vocês aqui, muitos aqui. Tá? Então é aquilo, persistência e direção. Então, uma vez que tu tem a direção, tu vai firme nela. Segue a luz. Não, tô brincando. Vai, entendeu? É isso. Tomara que vocês já consigam perceber o que querem agora, para não ficar remando daqui a pouco. Perfeito? Se tu quer ser jogador de futebol, vai atrás, porque é importante, é interessante e dá dinheiro. Eu acho. Em alguns lugares, né? Não tudo, né? Se tu for uma Moré lá, tu não vai receber muito dinheiro. Mas tu vai sustentar, tu vai fazer o que tu gosta. Então isso é importante. Segue a tua felicidade ali e já era. Muito bem. Ó. Bom, rapidamente aqui, só para fazer a introdução aqui, realmente. Pense sobre isso. Durmam pensando nisso. Então, vamos lá, Mariana. Então, nós estamos falando agora da Idade Média. Essa Idade Média que tem o nome Idade Média, porque está no meio de dois períodos, obviamente. Isso vocês já sabem, porque eu já falei, acho que para vocês. Então, esse período aqui está no meio da Idade Moderna e na Idade Antiga, obviamente. Então, no final das contas, a gente está observando esse grupo, esse pessoal aqui, olhando para trás e fazendo uma comparação com períodos. Olha, nossa referência
A nossa referência, dizia os renascentistas, a nossa referência é o pessoal da antiga, porque a razão está lá na antiga. O uso da razão, uma referência de passado, né? Por isso é o renascimento, perfeito? Porque nasceu a razão aqui nesse momento da antiguidade com os gregos e posteriormente deu continuidade, né, com os romanos. Então, razão, fé, razão. Então, a referência é a antiguidade. Agora, nesse período aqui é um período de contraposição. Um período, existe um período meio ali, que era baseado na fé, ou seja, nós na Renascença, nós aqui do período renascentista, nós estamos se opondo a esses aqui que vieram antes da gente. Nos opondo. E aí, nossa referência é a antiguidade. Muito bom. Então, nessa Idade Média, e aí era a lupinha ali que faz a lupinha, né? Então, nessa Idade Média, gostaram, né? Deixa. Depois eu ensino vocês. Nós estamos falando de um momento da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. E um momento entre a Alta e a Baixa Idade Média. Então, esse período entre a Alta e Baixa vai ser o feudalismo. Aqui é o feudalismo. Feudalismo. Beleza? Mas a Alta Idade Média se organiza com relação aos povos germânicos, povos bárbaros, no Ocidente, aqui roxinho, Ocidente, 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 Ocidente. Não, é uma coisa só. E vermelho, a civilização bizantina no Oriente. Então aqui nós temos, e se a gente fosse fazer uma linha do tempo, estabeleceríamos povos bárbaros, ao mesmo tempo o Império Bizantino. Ao mesmo tempo. Tá? É óbvio que o Império Bizantino segue até o século XV, quando cai Constantinopla, 1453. E os bárbaros param no meio do caminho aqui, justamente porque nós temos uma nova sociedade se formando. Porque bárbaros e romanos se unem e formam o que nós conhecemos como feudalismo. Então, é uma nova sociedade, são novos grupos. Então, é aquela pirâmide lá dos três grupos, membros do clero, senhores feudais e nobres, no caso, e servos. Isso no Ocidente. Tudo certo, muito bem. Então, e a Baixa Idade Média, formando aqui a crise do feudalismo, praticamente. A crise do feudalismo ocorre no século XII para frente. Crise. Depois eu falo dessa crise, mas a crise é mais ou menos voltada que nem aquela crise da República Romana. Não tem nada a ver com a questão de a crise que é problema, não. A crise são mudanças. Se o feudalismo era rural, a crise passa a ser, então, um vínculo maior com a cidade, com o comércio, com uma centralização do poder nas mãos do rei, mas nada com problemas. Os problemas maiores estão no século XIV. Século da peste, da fome, da guerra, e aí o século XIV é um problema. Mas antes disso, não. Antes disso, a população cresce. Muito. Muito bem. Para trabalhar aqui rapidamente também, com o que nós estávamos falando antes, lembrar Oeste de Tessalônica, cristianismo oficial, 395, e a divisão do Império em duas partes. O Honório fica com o Ocidente, o Arcádio fica com o Oriente, cada um tem a sua capital, direitinho. Dois impérios romanos. Dois impérios romanos cristãos. Era só isso. Mas ficou legal essa sequência. Parecia que tinha dado algo mais elevado. Mas um deles acaba sobrevivendo pouco, como eu disse, 81 anos, e o outro mais de 1000 anos. A Idade Média é, no final das contas, esse período de mais de 1000 anos. De 1000 anos, praticamente. De 476 a 1000, não mais não, a 1453. Então, esse período de 1000 anos, praticamente. Aqui, beleza. E aí falamos sobre a civilização bizantina. Beleza? Vamos lá, Marina. Vamos lá, aguenta foi. Então, a civilização bizantina é uma civilização que, no final das contas, acaba... Darzé, quer falar alguma coisa? Eu tinha uma dúvida só, senhor, porque eu tinha notado no meu caderno que o Edito de Tessalônia era o cristianismo se tornando a única fé em Roma. Em Roma não, na Império Romano. E os politeístas sendo perseguidos. Tá, perfeito. É isso.
A religião oficial é o cristianismo. Aí quem passa a ser perseguido são os politeístas, os Vai, eu nem pagãos. li isso. Os pagãos. Os pagãos. Não, Perfeito. não. É isso aí. Perfeito. Tá na mesma linha aí. Tudo certo. Tá? Não é dúvida, é certeza, então. Tá? Localização, então. E a civilização bizantina, então, no sentido, o que eu estava querendo dizer, além de falar da civilização, da localização, é uma região que abrangerá várias culturas. Várias culturas. Tudo certo. Tá? Então, é uma região da cultura helenística, que é a mistura dos gregos com os orientais, mas também tem agora a mistura com a religião, com a cultura romana. A cultura romana. E com a religião cristã. Então, é um enrosco de culturas de tal forma que, no final das contas, obviamente, que dá uma civilização original. Original porque é própria, é única nesse sentido. Original de única. Então, aqui nós temos algo muito marcante que é único. Beleza? Ou seja, é a cultura. Eu não sei onde é que eu tô. Aqui. É a cultura grega, mais oriental, mais a romana, mais o cristianismo. Bom. Então, localização está nas regiões da Grécia, das Ilhas do Mar Egeu, Península Balcânica, como todo ali, né, no final das contas, o Egito, Síria, Ásia Menor, Palestina. Então, aqui, como eu estou dizendo, toda essa região que tinha sido conquistada pelo Alexandre o Grande, que tinha cultura grega, que no final das contas também teve a cultura romana, que teve a cultura oriental, né, tá falando aqui em fenícios, hebreus, praticamente Mesopotâmia, uma parte da Mesopotâmia, Egito, então cultura oriental. Não é à toa que no final das contas nós vamos observar que essa civilização tem uma teocracia. Teocracia, vindo do oriental, mas é óbvio que, como teocrático, esse espaço não pode ser, já que é monoteísta, cristão, não tem a possibilidade do líder ser o próprio Deus. Ele é apenas um representante do Deus na Terra. Não é o único, mas é um dos representantes do Deus cristão na Terra. Como eu disse também, essa região é a mais rica, e sendo mais rica, ela sente menos o desgaste, os problemas referentes ao Império Romano. Continuamos a observar uma grande centralização política. O imperador desse lado é um imperador que tem grandes poderes, não é à toa que é teocrático, tá? Então é uma teocracia. Então tem amplos poderes. A cidade de Constantinopla tem uma posição estratégica, é uma região que circulam muitas pessoas, né? Comerciantes, então, que vêm de diversas regiões, já que o comércio é importante para a cidade se movimenta a partir do comércio e se mantém também pela estrutura agrícola que está na sua volta. Então, o Império tem as áreas rurais, mas um comércio muito ativo, lembrando muito Roma, lembrando muito o Império Romano. Tá? No seu momento, então, bom, no seu momento, né, digamos, no seu momento interessante ali. Fala, Matheus. Pronto. A teocracia do Império Bizantino é quando o imperador bizantino era o líder lá da igreja cristã. Mas isso é só depois do cisma, né? Lá. Não. Ah, não. Mas eles mudam. Não? Não. Aí é que tá, Matheus. No final das contas, com o cisma do Oriente, que tu está fazendo referência, quando a igreja cristã se divide em duas, nós vamos observar que o imperador continuará sendo o líder religioso. Da parte oriental da igreja ortodoxa. Ao mesmo tempo, imperador em religião e líder religioso, tá? Da igreja ortodoxa. Mas por que existe esse cisma? Porque ambos os líderes religiosos, no passado, estão se enfrentando, se batendo. Imperador e Papa estão se batendo, então e decidem romper. Mas os dois são líderes. A igreja cristã tem dois líderes dentro desse período. Então, a partir do século V, temos dois líderes religiosos, dois papas. São dois papas, então? Teoricamente, sim, né? São dois líderes religiosos, dois representantes da igreja cristã. Tá bom, obrigado. É que eu achava que era só o Papa, depois eles resolveram que não tinha mais que ser o Papa. Não. Então, o Império Bizantino é um império teocrático. Certo. É um império onde o imperador se coloca como um líder religioso.
o líder cristão, representante do Deus na Terra. E vai tomar decisões. E aí o cristão, imagina o cristão que está vivendo. E é interessante isso, porque o líder cristão, imagina, olha só, o cara que está aqui, o imperador do Império Bizantino, ele é o líder do Império Bizantino. Mas, ao mesmo tempo, ele é o líder da igreja cristã, de todos os cristãos do mundo. Tá. Entende? E o Papa não é um líder político que está em Roma, mas é o líder também de todos os cristãos do mundo. Certo. Tá? Então, a autoridade do imperador ela vai além do Império Bizantino quando se trata da religião. Então, o cara que está vivendo, sei lá, vamos botar aqui nessa região de Solonai, acho que é isso, ele está, muitas vezes, sabendo das regras emitidas pelo imperador, religiosas, e está sabendo das regras do Papa. E aí cria uma confusão na cabeça desse cara. Né? Ele vai seguir quem? Quem é que está certo? Pois é. E por muito tempo vai ser isso. Né? O imperador diz dentro da estrutura cristã que Cristo não é o Cristo não veio para a Terra. Ele é só uma entidade espiritual. Ele é digamos, uma entidade espiritual. Tem natureza espiritual. Só. Cristo tem natureza espiritual. Aí o Papa vai dizer, não, Cristo veio à Terra, tem uma natureza espiritual, mas tem uma natureza humana. Então tem as duas. Esse é o monofisismo. Sim. Tá? Aí depois entra a questão da iconoclastia, a crise lá, não pode ter mais ícones, não pode ter, destrói todas as imagens. E aí o Papa dizia, não destrói nada, tá valendo os ícones. Sagrada Família, santos, Cristo e cruz. Pode, permite. E aí dá uma confusão na cabeça desses caras tudo. Então, aí determina o rompimento. Aí o rompimento a partir de 1054, no Cisma do Oriente. Tá. Então depois que eles rompem, mas antes já tinham 2 líderes, tá? Perfeito. Certo, agora e para terminar, já que eu estou falando da questão do comércio, estou falando da região, estou falando de Constantinopla, termino falando que a região de Constantinopla, a cidade de Constantinopla está numa região estratégica, cercada de água e organizada por uma imponente fortificação. Tá? Então, aí tem toda uma historinha, depois, realmente, esses videozinhos aqui, depois eu vejo se vale, mas, tá bem na península, na ponta de uma península, e, diferente de Roma, essa cidade está protegida né, por dois grandes muros, um fosso, então bem, tem uma corrente, tem uma corrente, eu queria botar aqui, não era isso aqui, tem uma corrente que liga de um lado ao outro ali, que vai ser erguida muitas vezes, para que embarcações não ultrapassem, né? Então está sempre protegida, tem um grande porto, recebe claro, tu vai da Europa para a Ásia, tu passa por Constantinopla, tu sai do Mar Negro e vem para do Mar Mediterrâneo, tu passa por Constantinopla, então é uma localização estratégica muito importante. E aí tem, depois esse vídeo aqui eu passo para vocês. Dúvidas? Tipo, sobre tudo aí que tu apresentou aí pra nós, o que vai, tipo, como é que pode sair as questões do vestibular sobre isso? Boa. O que podemos pensar ali com relação a vestibular? Do Império Romano, da crise do Império Romano, aí eu já tinha comentado para vocês que é possível que tentem enganar vocês com relação a República e Império, né? Isso eu já tinha para falar para vocês na semana passada. Isso. Então não confundir. Então a crise do Império Romano. E essa transição, dizendo então na questão, por exemplo, de uma alta Idade Média, voltada principalmente por uma questão de confundir ali coronato com feudalismo, ou é interessante pensar que isso pode ocorrer e vocês não podem cair, mas de bizantinos propriamente dito, de bizantinos, talvez a crise do Império Bizantino, que eu não cheguei a falar, talvez uma ligação com as cruzadas, né, e a ameaça da cidade de Constantinopla ser invadida pelos turcos,
né? Lá na primeira cruzada, segunda cruzada, né? Né? Então, mais ou menos isso, mas é uma referência, como eu estou dizendo, de ligar o Império Bizantino à história ocidental. Então, fica isso, acredito. Por Império Bizantino não deve cair. Não deve ser a questão. Deve ter uma ligação entre Império Bizantino e a história do Ocidente. Então, ligando Ocidente, cruzadas, Império Bizantino. Crise do Império Bizantino, queda do Império Bizantino, mas uma referência maior com a história europeia. Aí é possível. Mas fora isso, Império Bizantino por Império Bizantino não cai nada. É muito difícil. Não, nem um pouco. Nem um pouco. As referências são as mesmas. Isso. Tá? Vou parar a gravação aqui, vai cair no drive do Casarim. Ô, senhor, volta ali rapidinho para os slides de civilização bizantina. Isso. Esse aí, então, cara. Então é isso, gurizadinha. Estão liberados aí. É isso. E boa noite aí para vocês.